Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quem veio para adorar a Deus se coloque em pé. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus. Se é para o Senhor tem que ser mais forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor pela sua maravilhosa graça. Pela graça sois salvos, amém? Vamos adorar ao Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Em sua presença não há palavra, o Rei da Glória, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho teu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Glória a Deus pela sua graça. Comece a adorar a Deus, comece a agradecer ao Senhor, porque a graça dele está sobre a sua vida, sobre a sua família. Há muitas pessoas que estão em desgraça, estão sem a graça do Senhor, mas eu e você estamos debaixo da graça. Graça é favor imerecido. Graça é algo que eu e você não merecíamos, mas Deus nos deu. Deus nos trata pela sua graça, amém? Pela sua misericórdia. Comece a orar a Deus agradecendo ao Senhor. A Bíblia diz que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta provisão. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. Pai, nós queremos te adorar, te exaltar e te louvar nesta manhã. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que se renova mais uma vez nas nossas vidas, e é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, que o teu amor seja derramado mais e mais em nossos corações pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender a amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar com o teu coração. Espírito Santo do Senhor, não queremos estar aqui adorando, louvando com o nosso coração entristecido, amargurado, ansioso. Limpa o nosso coração nesta manhã, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, a tua palavra disse: o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Nós queremos que esta nação seja curada, nós queremos que esta cidade seja sarada, nós queremos, ó Pai, que as famílias sejam restauradas na tua presença. Por isso, Senhor, toma o teu povo em tuas mãos, ensina-nos a orar, ensina-nos a nos humilhar, ensina-nos a nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo Espírito Santo que ministra em nossos corações, que nos transforma de glória em glória para sermos parecidos com o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Aleluia, diga: que bom que você está aqui para adorar ao Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos assentar e vamos ver o nosso informativo desta manhã. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo começa agora. Fique atento às nossas informações e não perca os nossos eventos de fim de ano. Semana passada, muitas turmas se formaram em mais uma edição de cursos da Escola da Família. Esses cursos abrangem muitas áreas da convivência familiar e são uma bênção. Programe-se para participar das novas turmas no próximo ano. Também aconteceu no final de semana passado o acampamento de adolescentes, meninos e meninas animados a continuarem firmes na presença de Deus. Confira!
Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Vem aí o musical de Natal do Mini com o tema Quando a Luz Chegou ao Centro-Oeste. Um dia de muita alegria e celebração para relembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Será numa sexta-feira, dia 14 de dezembro, às 19h30, aqui no Templo da Primeira Batista. Lembrando que o estacionamento Mega estará aberto com preços especiais. Te esperamos! Reservem sua agenda o dia 7 de dezembro, pois teremos nosso 19º recital do Centro de Ensino Musical, às 19h30, aqui na Primeira Batista. Este ano, nosso tema será Identidade. Abordaremos a música como agente comunicador da nossa identidade, buscando demonstrar nossa identidade cultural, musical, pessoal e espiritual, como filhos e não somente criaturas de Deus Pai. Essa é uma excelente oportunidade de trazer convidados que precisam de uma palavra encorajadora e de um momento de reflexão sobre nossa identidade. A entrada é franca, mas sugerimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao projeto Amor de Verdade. Ore, agende e participe desse grande dia. No final de semana teremos a nossa celebração anual de células, com muita festa, louvor e adoração. Você não pode perder, então mobilize sua célula e vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de conquistas. Anota aí, sexta-feira, dia 30, às 19h30, participarão as redes Aliança, Inove e Rede do Amor. E no sábado, dia 1º de dezembro, às 19h, as redes Mais e Uni. Não fique de fora! 2018 foi um ano de muitos acontecimentos. Por isso, temos muitos motivos para agradecer a Deus e celebrar seu amor por nós. Te convidamos a ficar de olho em nossa agenda de fim de ano e se programar para, junto com sua família, participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. 30 de novembro e 1º de dezembro, celebração anual de células. 7 de dezembro, 19º recital do Centro de Ensino Musical. 14 de dezembro, musical de Natal do Mini. 25 de dezembro, musical de Natal 2018. 31 de dezembro, culto da virada. E atenção, as vigílias, as reuniões do Projeto Viva a Vida, os cultos Cesta de Bênção e o Tadel não acontecerão em dezembro e janeiro, retornando só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã terão um recesso a partir de 15 de dezembro, retornando dia 15 de janeiro. As reuniões de célula devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Essas e outras informações você revê no seu boletim, em nossas redes sociais ou em nosso site. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, agora no momento do Mini, vou compartilhar com vocês o Drops dessa semana. A sugestão é vocês fazerem presépios em casa. Vai ser muito legal para as crianças montarem o presépio deste ano. Eu fui uma vez nos Estados Unidos, fiquei numa casa onde a mulher tinha em cada quarto um presépio de um lugar do mundo. Bom, ela podia, né? Mas a gente pode fazer na nossa casa, em cada quarto, um presépio de um tipo. Você pode fazer como esse que nós temos aqui, olha, com uma caixa de ovo, certo? Então, temos mais de 30 opções lá no Facebook do Mini e na internet também. Vocês podem confeccionar. O que a gente quer é, como está no título do nosso Drops, memórias, construindo memórias. A gente trouxe uma bagagem lá do mundo, que Natal é uma época onde se dá presentes, presentes caros, você tem que enfeitar a casa. E nós precisamos sempre nos reavaliar para a gente ver o que é que nós estamos trazendo para o nosso modo de crer, que não tem nada a ver com o Evangelho. O presépio é o símbolo mais próximo do cristianismo.
Todos os outros, eles vieram de religiões celtas, anglo-saxãs, lá da Europa, do norte da Europa, na época em que a igreja fazia as cruzadas, entrava nos países e fazia o sincretismo religioso, pegava festas deles e incorporavam as festas da igreja. E um monte de coisa que a gente está fazendo tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o Natal. Eu não gosto de alguns símbolos, eu acho que a gente tem que fazer, mas se você não consegue se desvencilhar, por exemplo, da árvore de Natal, não esqueça de enfatizar, ao invés de enfatizar a árvore, enfatize o presépio. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o Drops de hoje. O tema é Construindo Memórias do Natal. Nós vamos ler a parte de dentro para você gravar o que tem dentro do Drops. Esse segundo tópico aqui, olha, é para você... Bom, você vai ver o Drops depois e vai entender, mas você vai ler e você vai incorporar essa história para poder você fazer o seu Drops. O seu presépio. Vamos lá? O verdadeiro Natal está na Bíblia. Todo mundo comigo. Leia com seus filhos Mateus 1 e 2 e Lucas 1 e 2. Descubram os personagens da história. Escolham uma opção de presépio no Facebook do Mini ou internet para fazerem em família. O presépio é o que mais se aproxima dos símbolos natalinos cristãos. Nós vamos orar. Pai querido, nós adoramos o Senhor, porque na Tua palavra nós temos a verdadeira história do Natal. E ela é linda, ela é preciosa, e a gente não precisa inventar nada. E a gente enche de penduricalhos na festa tão linda do nascimento do Senhor Jesus, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, inclusive é de religiões fora do Evangelho. Pai, ajuda-nos a termos coragem de colocarmos as coisas novas, que na realidade são as mais antigas, que é a própria história do Natal. Que a gente possa, nesse ano, com as nossas crianças, criar memórias, para que eles, quando eles crescerem, eles se lembrem, todo Natal, eu e a minha família fazíamos um presépio diferente. E que isso faça parte da história das nossas crianças. Esse é o nosso desejo, nós sabemos que o Senhor também deseja isso, um Natal cada vez mais verdadeiro, mais próximo do que está na Bíblia. Que a Tua mão abençoadora esteja sobre os nossos facilitadores, que estarão com as crianças que vão ouvir a Tua mensagem. Ó Deus, que eles sejam impactados e que amem cada vez mais o Senhor e a Tua palavra. Esse é o nosso pedido, Pai. E nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Crianças aqui, pré-adolescentes, ali na frente, com a tia. Uma salva de palmas para as nossas crianças, os facilitadores, aos pais que estão discipulando seus filhos, trazendo à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É o ministério que mais cresce na nossa igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos neste momento conhecer as pessoas que estão nos visitando, amém? É um momento muito alegre, muito feliz da nossa igreja, quando nós recebemos novas pessoas, amém? Então, se você não é membro da nossa igreja e você está aqui conosco nesta manhã, por gentileza, se coloque em pé para que possamos conhecê-los, amém? Ali, seja bem-vinda, glória a Deus, aqui, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lá no fundo, uma irmã, mais alguém aqui? Sejam todos bem-vindos ali, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esse é o momento que nós vamos abrir a Assembleia Extraordinária da Igreja, para estar também recebendo novos membros, pessoas que vêm de outras cidades, de outras igrejas, para estar se filiando conosco. Amém? A comissão de membros da primeira igreja evangélica batista de Campo Grande, no desempenho das funções que lhe foram atribuídas pela Assembleia Geral da mesma, depois de proceder a entrevistas pessoais e procedimentos adicionais, que confirmam o desejo daqueles que neste mês de novembro de 2018
desejam filiar-se à igreja. É de parecer que sejam recebidos como os membros. Quando nós dissermos o nome, se você estiver aqui, por gentileza, você vem aqui à frente, pastor William vai estar cumprimentando você e depois toda a igreja vai estar orando por vocês, amém? Então, por transferência, os seguintes irmãos: Louise de Souza Charbel Bastos, Luiz Gonzaga Barbosa Júnior e Marcos Vinícius Fagundes de Araújo. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses irmãos que estão somando conosco, amém, a primeira igreja batista. Glórias a Deus. Por declaração de fé, estamos recebendo os seguintes irmãos: Alessandra Pereira de Oliveira e Valfrido João Vieira Bastos. Estão aqui? Talvez vão vir no outro culto, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igreja, vamos nos colocar em pé. Pastor William vai estar orando por esses irmãos. Estenda sua mão, irmãos. Sejam muito bem-vindos, que a igreja seja uma bênção na vida de vocês, e vocês já estão sendo uma bênção na vida da igreja. Pai, em nome de Jesus, que alegria receber os nossos irmãos, saber, ó Pai, que eles são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e agora o Senhor nos presenteou, e eles vindo aqui para a nossa igreja, papai. Nós os recebemos, nós queremos, ó Pai, que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo ministradas diariamente na vida dos teus filhos, na família, ó Deus, nos projetos, nos sonhos, e que a igreja seja uma bênção na vida deles, e que eles continuem sendo uma bênção na vida da igreja, e que eles venham ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus aqui, venham discipulá-las, ser instrumentos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos abençoando os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos recebendo mais irmãos como membros da igreja através do batismo, amém? Hoje é festa no céu pela vida desses irmãos que estão sendo batizados. Os irmãos podem assentar-se. Vamos estar recebendo agora Fernanda Carrilho. Uma salva de palmas ao Senhor, acompanhada pelo Rafael. Glória a Deus. Quem está apoiando Fernanda, faz festa aí em nome de Jesus. Se coloque em pé. Cadê a faixa? Olha lá. Aí, Fernanda. Querida Fernanda, uma nova etapa na vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Coríntios 5,17. Sua família da célula 306, Rede 9. Cadê a Rede 9? Faz festa aí para a Fernanda. Glória a Deus, Fernanda. Vamos ouvir o seu testemunho de fé. Eu nasci e cresci em um lar evangélico e sempre ouvi falar sobre Jesus. Não lembro exatamente o ano em que aceitei a Jesus, mas sei que foi um processo. Aceitei a Cristo quando ainda muito pequena. Durante esses 28 anos de vida, fui amadurecendo em meu relacionamento com Deus até entender que tudo da minha vida é para Ele. Hoje o meu trabalho é viver para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Vim da primeira presbiteriana do bairro Mambaí, igreja da minha família, e ao me casar com Rafael Carrilho, membro da primeira igreja batista, decidimos que essa seria a nossa igreja como família. Por isso, hoje me batizo e marco essa nova etapa em nossas vidas. Glória a Deus, uma salva de palmas à igreja, para a Fernanda, para o Rafael. Fernanda, de acordo com seu público testemunho de fé, autorizados pela Igreja Batista, nós, como ministros, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, Fernanda, parabéns, Rafael. Aleluia, parabéns, Rede 9, Pastor Djalma. Glória a Deus. Vamos receber agora a Júlia, amém, acompanhada da Tati e a mãe Luciana. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Quem está apoiando a Júlia aí? Olha aí, célula 345.
Júlia, olha a mensagem para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aqui, esse aqui tem que chegar perto, né, irmãos? O negócio está... É vaidade, vaidade. Você tomou a decisão mais importante da sua vida, Júlia. Pois a partir de hoje, renuncia à velha criatura e nasce para ser uma nova vida em Cristo Jesus. Te amamos, Adriana, Luciana e João Pedro. Júlia, que a partir de hoje você descubra a sua vocação, experimentando a boa e perfeita vontade de Deus. Te amamos, sua família. Amém? Glória a Deus. Júlia, nós vamos então ouvir o seu testemunho de fé. Eu era assim meio triste, meio ruim, pois sem Deus não existe amor, porque Deus é amor e esperança. Eu aceitei Jesus quando eu estava na igreja e ouvi o pastor dizer que Deus era o nosso único Salvador. A minha vida hoje é muito boa, eu sou mais feliz, gosto de falar de Jesus e amo participar da minha célula. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Que bom. Júlia, de acordo com seu público testemunho de fé, autorizados por esta igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, a igreja dá uma salva de palmas ao Senhor. Parabéns, Júlia, parabéns à sua mãe, parabéns, Tati. Glória a Deus, é o Ministério Infantil alcançando a nossa geração. Vamos receber agora a Viviane Diniz Fontoura, acompanhante a Juliana e o Alex. Uma salva de palmas ao Senhor. Glórias ao Deus. Quem está acompanhando e apoiando a Viviane? Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir o seu testemunho, Viviane. Comecei a pensar mais no amor de Deus. Ele, que amou tanto a humanidade, que entregou o seu Filho amado, perfeito e sem pecado, à morte para a minha salvação. E a pensar em Jesus, que se compadeceu de nós e tomou para si todas as nossas transgressões, mesmo sem precisar de nada disso. Passei a frequentar a Primeira Batista com mais assiduidade e observei que os meus dias no trabalho e na família ficaram muito mais leves. Percebi que tinha prazer em viver e de buscar mais e mais o conhecimento da palavra. Me envolvi e me comprometi. Esses foram alguns passos que eu trilhei até chegar à maior conclusão da minha vida. Deus é bom demais, é simples demais e paciente demais. E eu, ignorante demais, por ter demorado tanto tempo para entender o que estava tão claro para o melhor na minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Parabéns, Viviane, você confirma o seu testemunho. Amém? Essas lágrimas então são de alegria. Glória a Deus, parabéns, Alex, Juliana. De acordo com o seu testemunho de fé, Viviane, nós, autorizados pela igreja, como ministros, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Mais uma vida que vai morar no céu, mais um nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nesta tarde teremos mais batismos e eu terei alegria de estar batizando meu filho, Christian. Glória a Deus. Já contei para vocês, a Vasti estava falando sobre o Natal, e ele teve uma experiência em relação ao Natal, né? Porque Natal ele ficava esperando o Papai Noel trazer presente. Aí a Márcia falou para ele, então fica esperando o Papai Noel trazer presente. Não teve presente. Aí ele reconheceu da maneira mais triste que Papai Noel não existe. Aí depois nós demos presente para ele, amém? Mas aí um dia ele estava orando, de madrugada, 1h20 da manhã, de repente ele bate no nosso quarto, chorando e rindo, igual a Viviane, chorando e rindo. E pai, mãe,
tive uma experiência com Jesus, tive um encontro com Deus. Falar, meu filho, como é que foi? Olha, eu estava orando, nunca orei tanto na minha vida, 6 minutos. Nunca orei tanto. E aí, eu comecei a sentir medo, eu estava sozinho no meu quarto. E eu senti uma voz falando, dai-me força. Eu comecei a orar e dizer, Deus, dai-me força, dai-me força. E de repente, eu senti a presença de Deus. Olha que coisa linda, né? E ele chorando. E aí nós perguntamos, e o que Deus falou no seu coração, meu filho? E ele disse, Deus pediu para fazer um jejum de 4 dias e depois fazer a minha ficha para o batismo, amém? Glória a Deus. E aí nós ajudamos a ele fazer o jejum, fizemos, não foi 4 dias direto não, viu, irmãos? Começava de manhã, terminava à tarde, depois recomeçava de novo. Mas que bênção, as crianças estão tendo experiências com o Senhor. Glória a Deus pelo Mini, glória a Deus pelos pais que discipulam seus filhos, que leem a Bíblia com seus filhos. Eu fiz um propósito com Deus de todas as noites, mesmo estando cansado, mesmo às vezes chegamos meia-noite, 1h30 da manhã, se tiver casamento. Não, mas nós vamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, com o Cristo. Aí nos ajoelhamos na cama e lemos o Evangelho. Como é importante nós podermos ensinar os nossos filhos a seguir o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Neste momento nós vamos ver também o nosso momento do centenário, a história da nossa igreja, como chegamos até aqui. Cada um de nós temos uma história de vida, amém? E a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista, também tem uma história de vida. Muitos irmãos contribuíram, muitos irmãos investiram, muitos irmãos trabalharam para que nós estivéssemos aqui hoje, neste templo maravilhoso, tantos ministérios servindo ao Senhor, e nós também estamos fazendo a nossa parte para que esta geração e a próxima geração possa alcançar mais vidas para o Senhor. Vamos ver e ouvir o nosso momento do centenário. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1917, a fome e a decadência econômica na Europa, vários movimentos políticos surgiram. Na Alemanha surgiu o nazismo e na Rússia a Revolução Bolchevique, dando origem ao primeiro país socialista da história. Nesse novo cenário, os Estados Unidos conquistaram um lugar de grande potência e as conversas sobre a criação da ONU tiveram o seu início. A Primeira Batista, portanto, nasceu no pós-guerra, em tempos difíceis, mas o poder do Senhor nunca esteve condicionado a esses fatos. De 1915 a 1917, o irmão Manuel Carlos de Souza Rondon, o Carlito, pode ser considerado o líder do primeiro pequeno grupo multiplicador de nossa igreja. Aquele jovem liderou o ponto de pregação em sua casa por 2 anos. Pela graça de Deus, o pequeno grupo transformou-se na primeira igreja evangélica batista de Campo Grande, em 29 de dezembro de 1917, ocasião em que Silidônio Urbieta tornou-se o seu pastor, permanecendo na liderança por 1 ano. O irmão Pedro Sebastião Barbosa era missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje Igreja Batista da Liberdade, e esteve na condição de evangelista entre nós até 1920 e atuou em várias ocasiões nas quais a igreja estava sem pastor. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade de Vitória, em 1918, havia um forte sentimento missionário em direção ao Centro-Oeste. Naquela ocasião, foi indicado o nome do missionário norte-americano Ernest A. Jackson como pastor interino da nossa igreja, o que aconteceu de 2 de agosto de 1919 até 8 de junho de 1922. Em sua saída, foi proposto um voto de agradecimento ao pastor Ernest Jackson e sua família, enfatizando a sua energia incansável no trabalho e orando para que continuasse firme no mandamento do Senhor de ir e evangelizar. Em seguida, de 8 de junho de 1922 até 1º de setembro de 1930, o pastor Wetty Beatty Sherwood assumiu o pastoreado da igreja, tendo um ministério muito expressivo. Depois de sua partida, o irmão moderador sugeriu que a igreja lhe enviasse um voto de louvor, já na América do Norte, pelos relevantes serviços prestados à causa da evangelização neste vastíssimo estado.
Esta sugestão obteve unanimidade de votos, ficando o irmão secretário autorizado a usar dos meios necessários para esse fim. Pouco tempo depois de organizada, a primeira igreja batista possuía 3 pontos de pregação, que ficavam nas casas dos irmãos Eliseu Cavalcante de Albuquerque, Manuel Paz e Dona Antônia Nunes. A igreja pensou em ter mais pontos de pregação e nomeou uma comissão para estudar se havia ou não vantagem em ter vários deles na cidade. Concluíram que seria melhor não serem fixos e deveriam acontecer apenas 2 vezes por semana, nunca no mesmo ponto. Também deveriam ser afastados da sede da igreja e, de preferência, nos extremos da cidade, nunca próximos uns dos outros, a não ser em casos excepcionais. Havia um critério muito importante para a sua realização: a boa vontade do marido e da mulher. O pastor era o responsável para dominicalmente avisar quais seriam os pontos de pregação, os endereços e especificar quem seriam os dirigentes dos cultos. Que maravilha! Assim como na igreja primitiva, percebe-se o valor das casas na história da Primeira Batista desde 1930 até os dias de hoje, com seus 300 pequenos grupos na sede. A visão da Primeira Batista foi além da evangelização urbana. Tornou-se conhecida por sua liberalidade na arrecadação de ofertas missionárias. Logo em seu início, planejou uma grande campanha, visando os campos nacionais e estrangeiros, como eram chamados. Percebendo a necessidade de investir em novos pastores, parte das ofertas da grande campanha foi enviada ao Seminário do Sul do Brasil. A igreja estava conectada ao pensamento de grandes líderes denominacionais da época. Isso fica claro pelas palavras do missionário judeu-russo Salomão Luiz Ginsburg, ligado à junta de Richmond. Ele escreveu àquela junta: irmãos, se o Brasil deve ser convertido, será com a participação ativa dos brasileiros. Portanto, permita-nos preparar homens, assim que, em um futuro próximo, eles possam ser capazes de tomar os nossos lugares. Nos 13 anos iniciais, a igreja teve 2 seminaristas, Raimundo Cândido e Valfrido Monteiro, que cursaram teologia no Seminário Batista do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. A igreja custeou seus estudos durante todo o curso. À época, registra-se ainda o pedido de ordenação do irmão João Gregório Urbieta ao Ministério da Palavra, tendo em vista ter sido convidado para pastorear a Igreja Batista de Três Lagoas. João Gregório Urbieta, meu tio por parte da minha mãe, foi seminarista na primeira igreja de Campo Grande, primeiro pastor batista em Três Lagoas, da igreja de Três Lagoas, e de lá se tornou para Noroeste, sendo considerado um profeta da Noroeste. É um trabalho que ele fez muito bonito naquela parte de São Paulo. Celedônio Urbieta era pai da minha mãe, pastoreou a igreja, a primeira igreja de Campo Grande, Corumbá, Quidauana, Camapuã. Para mim foi um privilégio participar do aniversário de 100 anos da primeira igreja batista, onde meu avô foi o primeiro pastor. E eu fiquei muito alegre, muito privilegiado por ter esse momento de alegria e de comemoração da igreja, dos 100 anos da igreja. A Primeira Batista sempre esteve atenta às necessidades de igrejas irmãs. Uma delas, no interior do estado, pediu ajuda de um líder que a representasse na compra de um terreno. O prefeito da cidade ofereceu o perdão dos impostos, no valor de R$271 mil. Mas já naquela época, os nossos irmãos entendiam que isso feria a Constituição Federal, além de ser contrário aos princípios batistas de separação igreja-estado. A Assembleia decidiu então enviar como representante o pastor Sherwood. Ao chegar na cidade, ele entrou em contato com o irmão responsável pela compra e mostrou-lhe o seu erro. Foram em seguida ao intendente e explicaram-lhe como pensam os batistas. Reconheceram o erro e o imposto foi pago. A igreja decidiu ainda contribuir para a construção do templo naquela localidade.
A Primeira Batista, em seu início, teve sua sede na Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro. A obra nem tinha 6 meses, quando o pastor Silidônio falou do seu plano de levar a igreja para o centro da cidade. Os irmãos encontraram uma sala para alugar no valor de R$30 mil mensais, na rua 13 de Maio, e decidiram que o templo fosse construído naquele mesmo lugar. Logo decidiram criar uma caixa de ofertas específicas para esse fim. 2 anos depois, numa das assembleias, na qual o pastor da igreja estava ausente, dirigia a reunião o famoso missionário William Book Bagby. Ele foi o primeiro missionário batista no Brasil e esteve na organização da igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e na primeira igreja batista brasileira na Bahia. Esteve conosco porque a Convenção Batista assistia às igrejas filiadas, enviando periodicamente os seus executivos para visitas de encorajamento e orientação. Foi nesse sentido que ele oficializou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do primeiro templo. Havia naquela ocasião 150 presentes. Precioso é o registro em ata, tendo sido aplaudido com boa atenção do público com orações e cânticos religiosos. Depois desses trabalhos, foi concedido um intervalo de 30 minutos que foram aprovados para tomar um bom chocolate, acompanhado com bolos em a casa da irmã Dona Jamaria de Oliveira. Que privilégio ter um servo do Senhor tão importante na história dos batistas. Conforme a ata número 33 da Assembleia realizada em 9 de março de 1919, foi pedido pelo missionário Dr. Bagby constar em actas o assentamento da pedra fundamental do nosso templo em construção nesta cidade. É importante mencionar que o pastor Ernest Jackson emprestou a quantia de 5 contos de réis para auxiliar na construção. Na ata de 5 de março de 1921, os irmãos fixaram o dia 15 de maio de 1922 para a inauguração do templo e programaram um instituto bíblico nos 2 dias anteriores. À noite aconteceriam as conferências evangelísticas, com a presença dos irmãos de outras igrejas. Em 1925, a igreja voltou a comemorar o seu aniversário em dezembro, mês que a igreja foi organizada. A Primeira Batista teve o privilégio de ceder seus pastores para atuarem na denominação, em âmbito nacional. Puderam fazê-lo porque sempre contaram com homens e mulheres obedientes a Deus, comprometidos com a sua obra, os quais seguiram os braços de seus pastores enquanto lutavam. Assim, batalhavam juntos pela fé do Evangelho. Desde os primeiros anos, a igreja sempre esteve presente e envolvida nas reuniões da Convenção Batista Brasileira, enviando seus pastores e outros delegados convencionais. A Primeira Batista era apenas uma adolescente. Entre 1917 e 1930, cresceu internamente, desenvolvendo os conceitos bíblicos de testemunho cristão, criando departamentos e capacitando seus líderes. Enxergou além de seus limites, cooperando fielmente com a denominação. Construiu seu primeiro templo e disse para a cidade de Campo Grande: aqui existe um grupo de salvos por Jesus Cristo, que se reúne para adorar o Deus eterno. Nos seus primeiros 13 anos, ampliou suas ações missionárias, ampliando vários pontos de pregação na cidade, e plantou 3 igrejas nas cidades de Ponta Porã, em 9 de janeiro de 1925, Camapuã, em 14 de setembro de 1925, e Coxim, em 12 de outubro de 1927. Também lançou-se em outros campos, pregando o evangelho fora das 4 paredes do templo, enfrentando todas as adversidades que aquela época impunha. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Parabéns aí à produção, à Vasti, que estão relembrando, lendo muitas atas para poder contar a nossa história, a história da nossa igreja. Amém, irmãos? Queridos, neste final de semana, agora, sexta e sábado, teremos o quê? Celebração de células, amém? Sexta e sábado, não perca, venha com a sua rede, mesmo você que não está em célula, venha participar desta grande festa. Uma vez por ano nós celebramos ao Senhor, adoramos ao Senhor
pelas células. As células têm feito algo tremendo na nossa cidade, alcançando muitas pessoas e muitas famílias para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Neste momento nós queremos também orar. Nós vamos orar pelas finanças dos membros da igreja e pelas finanças da igreja. Amém? Vamos mostrar o quadro aqui para nós podermos estar intercedendo. No mês de agosto teve 4 domingos. O orçado que nós precisamos cumprir de 100% foi alcançado 76%. Em setembro teve 5 domingos. De 100% alcançamos 96%. Outubro, 4 domingos, de 100% alcançamos 85%. Novembro teve 3 domingos, de 100% alcançamos apenas 61%. Falta alcançar ainda neste mês 39%. Lembrando que em vários meses nós não temos alcançado o nosso orçamento. Então isso traz um déficit e nós precisamos orar, amém? Porque a igreja precisa ser exemplo, colocando em dia as suas contas e as suas responsabilidades, e nós somos a igreja, amém? Eu e você, nós somos parte desta família, parte deste movimento que tem transformado esta cidade para a glória do Senhor. Você vê a história da igreja, como começou, né? A 13 de maio, né? Totalmente diferente, mas Deus assim vai trabalhando nas nossas vidas, vai trabalhando na história, vai nos abençoando, vai fazendo com que a igreja seja relevante, amém? E nós precisamos então estar participando, orando, contribuindo, fazendo a nossa parte como homens e mulheres do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar neste momento. Há uma crise na nossa nação, mas eu creio que a nossa nação não vai permanecer em crise, ela vai permanecer em Cristo. É um tempo propício, irmãos, para que a nossa nação possa ser alcançada pelo Senhor Jesus. É um tempo que nós precisamos orar pelo presidente, pelos ministros, para que verdadeiramente esta nação possa ser abençoada e declarar: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que a sua família possa declarar: feliz a minha família cujo Deus é o Senhor. Que você possa declarar: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Faremos diferença nesta nação. Estaremos orando, contribuindo para que a igreja possa alcançar toda esta cidade para o Senhor Jesus. Você vê que na história da igreja, pastores e missionários abençoaram outras cidades, foram abertas novas igrejas, e assim a nossa igreja tem abençoado muitos ministérios. Há missionários que estão em outros continentes, na África, em tantos outros países, levando a palavra do Senhor. Há missionários aqui trabalhando na recuperação de dependentes químicos, na recuperação de presos e ex-presidiários. Você viu a família ali, você viu a Viviane sendo batizada, o casal que estava ali, aqui ó, Juliano, o Alex, sempre estão dando testemunho. O Alex foi alcançado dentro do presídio por um trabalho desta igreja. Quando um homem é alcançado, toda a sua família é alcançada. Hoje ele está com a sua família servindo ao Senhor e tem o privilégio de liderar uma célula e batizar pessoas para o reino do Senhor. Assim há ministérios como o Projeto Nova, alcançando mulheres em situação de abuso sexual, de exploração sexual. E quando essas mulheres estão passando por essa situação, você pode ter certeza que os filhos e as filhas estão passando também. A igreja é luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para mudar a realidade quando a política diz que não tem mais jeito. Quando os médicos dizem: não, quem entra no crack, quem entra nas drogas, quem entra no álcool, não tem mais saída. É uma doença incurável. Para Deus nada é impossível, amém? E através do trabalho da nossa igreja, temos restaurado e alcançado muitas famílias. Vamos continuar orando, vamos continuar investindo, vamos orar pelas nossas famílias, para que Deus possa estar abençoando cada família da nossa igreja. Vamos orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que privilégio fazermos parte desta história. Que privilégio, Pai, podemos, ó Deus, fazer parte do plano do Senhor, do reino do Senhor,
para alcançar outras pessoas, outras famílias para o Senhor, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e pôr em liberdade os que estão em prisões. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida desta igreja, Senhor, por cada membro, ó Pai, que o Senhor tem agregado, Senhor. Como a tua palavra diz, na igreja primitiva, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que hão de ser salvos. É o Senhor que tem acrescentado cada pessoa aqui na nossa igreja, Pai. Levanta aqui um exército de oração, levanta aqui homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam comprometidos com a sua vida em relação à palavra. Ó Deus, que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ó Deus, a igreja é tua e nós somos a tua igreja. Ó Deus, apresentamos o orçamento da nossa igreja e clamamos a ti, que o Senhor possa estar suprindo, como a tua palavra diz, fazendo além daquilo que pedimos ou pensamos. Quantas necessidades, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar suprindo, que o Senhor possa também estar abençoando, abrindo as portas para aqueles que estão desempregados, para aqueles, ó Pai, que estão passando, ó Pai, um ano difícil. O Brasil está em crise, mas nós declaramos que o Brasil estará em Cristo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos, ó Pai, pelas nossas autoridades, oramos, ó Pai, para que, ó Deus, o ano de 2019 seja um ano da bênção, da prosperidade material, mas também espiritual, em que a nação vai ter um encontro com o Senhor, ó Pai, em que esta nação vai ser alcançada pelo Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, queremos fazer parte desta história. Ó Deus, como luz do mundo e sal da terra, queremos fazer a diferença, orando, contribuindo e fazendo a nossa parte. Abençoa as células, abençoa este final de semana, esta grande celebração, ó Pai. Ó Deus, que haja festa no céu, porque muitas vidas no decorrer deste ano foram alcançadas nos lares, foram alcançadas pelos relacionamentos, pelas amizades, pelo simples convite: vem na minha casa, vamos adorar o Senhor, vamos estudar a tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos por isso, ó Pai. Toma a nossa vida, toma cada família da nossa igreja, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o Senhor, crendo que a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Pode assentar-se, e você que veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta, que é uma maneira também de nós adorarmos ao Senhor. Neste momento, vamos estar adorando ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Venha arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram
choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer. O choro já durou a noite. Oh, Senhor. Nesta manhã nós possamos declarar que o Senhor é o Filho de Deus, é aquele que morreu na cruz por nós. Nós iremos se entregar agora, de alma e coração. Declare ao Senhor, cante com todo o seu coração a Ele. Deixou os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. Entregue no altar do Senhor agora, meu amado. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declara, igreja, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Declare, meu amado, agora de todo o seu coração. No altar de adoração,
deixou a sua glória. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aplauda o Senhor, meu querido. Se é para Ele, dá a sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aplauda, 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 é para Ele. Engrandeça o nome do teu Deus com as suas palmas, com a sua adoração, com a sua gratidão. Ele morreu para te libertar, a cruz está vazia, e agora, meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. E se fizer chamada, meu irmão, você estará com Ele para sempre. Seja eternamente grato ao teu Deus, ao teu Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Feche os teus olhos, começa a agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor por Jesus Cristo, a fonte da sua maior inspiração, meu querido. Agradeça esse Deus, meu querido, porque se Jesus Cristo não tivesse morrido lá na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. Talvez já estaríamos mortos, mas o Senhor Jesus deixou a sua glória, deixou a sua majestade, olhou para mim, olhou para você e falou: eu preciso ir lá morrer por eles. E Ele morreu, Ele deu a sua vida voluntariamente, Ele se entregou por amor, meu querido. E esse amor é para que um dia possamos nos encontrar com Ele e morar com Ele para sempre. Essa é a maior história de amor, essa é a maior inspiração de amor. Esse é um Deus, meu filho, que entregou o seu próprio Filho por mim e por você. E que a nossa vida seja para agradá-lo, seja para honrá-lo, seja para engrandecê-lo, seja que a nossa vida seja todos os dias para engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Recebe a honra, papai, recebe o louvor, recebe a majestade, recebe o engrandecimento exclusivo ao seu nome. Nessa manhã, papai, é nítida a tua presença no nosso meio. Nós cremos que o Senhor está aqui, o teu Espírito Santo está no nosso meio, o Senhor está nos visitando, o Senhor está nos enchendo, o Senhor está trabalhando na nossa vida, limpando, ó Deus, aquilo que precisa ser limpo. E que nessa manhã, de uma maneira poderosa, fala conosco, papai. Muda a nossa história, muda, papai amado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser renovado, curado. Seja uma manhã de milagres, seja uma manhã de cura, seja uma manhã de um mover sobrenatural do teu Espírito. Muda a nossa igreja, pai. Nós acabamos de ver, ó Deus, esse vídeo do centenário. Agora o bastão está conosco, papai. O bastão está conosco, é a nossa vez. Precisamos fazer a nossa parte e que possamos continuar, Deus, fazendo linda essa história, para que o nome do Senhor Jesus seja exclusivamente exaltado. Porque nós cremos, papai, que o verdadeiro pastor e presidente dessa igreja se chama Jesus Cristo. O Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono dessa história de 100 anos, papai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus seja exaltado, seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda aquele que é digno, meu irmão. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, em nome de Jesus. Antes de você sentar, meu irmão, dá um abraço no seu irmão do seu lado e fala para ele assim: é meu sonho dar esse abraço em você. Meu sonho dar esse abraço agora em você. E você que é maridão, agora deposita, né, queridão?
Faz uma declaração de amor para ela. Olha lá. É só uma declaração de amor, teacher. Calma, teacher. Calma. Depois tem mais em casa. Amém, irmãos? Quem está na bênção aí? Jesus te ama demais, meu queridão. E Jesus sabe tudo o que você precisa. Jesus sabe das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas. Esse Jesus maravilhoso, meu irmão, Ele te ama demais. E que nessa manhã, que se Jesus venha falar conosco, que esse Espírito Santo venha mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Jesus Cristo é a maior fonte, meu irmão, da nossa alegria, a razão da nossa fé, a razão da nossa vida, a razão de nós estarmos aqui nessa manhã, chama Jesus, a fonte da nossa maior inspiração. Não pode ter inspiração maior, meu irmão, do que Jesus. Só o nome dele já basta, meu irmão, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, que esse Jesus maravilhoso, meu irmão, esteja todos os dias presente na sua vida, presente na sua história, mudando a sua casa, mudando a sua família. E esse Jesus maravilhoso, meu irmão, que Ele é tão tremendo, que Ele morreu na cruz por nós, por amor, voluntariamente. Ele se deu por nós. Que esse Jesus maravilhoso, meu irmão, Ele nos presenteia com pessoas. Sabia disso? Um dos lemas aqui da nossa igreja é que nós somos apaixonados por Deus e por pessoas. Nós somos apaixonados por Deus e por pessoas. Pessoas, irmãos, que Deus nos presenteia. Na nossa história, Deus nos presenteia com pessoas que nos inspiram. Né, Xará? Pessoas que nos inspiram. O William e a Márcia, irmãos, são uma inspiração para nós. E o William e a Márcia, eles tinha uma vida relativamente assim, tranquila aqui em Campo Grande. Aí Deus fala assim, não, eu quero vocês lá no Chile. Eles foram para o Chile. Aí depois Ele falou assim, não, eu quero vocês lá na Malásia. E Deus levou eles lá para a Malásia. Vidas que nos inspiram. Pastor Marcos é uma vida que me inspira, meu irmão. São pessoas, são presentes que Deus nos dá na nossa caminhada. Jesus é a fonte da nossa maior inspiração, mas Deus coloca pessoas que nos inspiram. Quando eu vi a conversão do pastor Marcos, eu conheço o pastor Marcos desde o dia que ele praticamente se converteu. E eu vi, irmãos, a luta dele, a perseguição que ele passou para continuar sendo crente. Muitas vezes tinha que chegar em casa e pular o muro, entrar escondido. Eu tinha que levar ele, deixar ele uma quadra antes, porque às vezes eu não podia parar o carro na frente da casa dele. E ele perseverou. E Deus fez uma obra tremenda. E hoje ele é o pastor dos presídios, meu irmão. Você tem ideia disso? Vidas que nos inspiram. Vidas que nos inspiram. Quem é a vida, irmão? Eu sei que Jesus é a fonte da nossa maior inspiração. Mas na sua vida, na sua caminhada, você lembra de alguém que é uma inspiração para você? Uma pessoa que marcou sua vida, marcou sua história. Alguém que te levou para Jesus. Alguém que te mostrou o caminho. Alguém te falou assim, olha, é por aqui. Olha, tem um caminho mais excelente. É por aqui. Pessoas que nos apontam, que mostram Jesus com a vida delas. Essas são as pessoas que nos inspiram. Nessa manhã nós queremos falar sobre isso. Sobre vidas que inspiram. Vidas que nós olhamos e falamos assim, uau, é desse jeito que eu preciso ser. É desse jeito que eu preciso caminhar. E eu queria desafiar você a buscar aí na sua memória. Eu sei que você é bom de memória. Uma pessoa que te inspirou. Na minha vida, irmãos. O meu pai, eu vivi com meu pai apenas até os 17 anos. Eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi meu pai fazer algo, um erro, um pecado, uma inspiração. Pastor Gilson, irmãos, é uma fonte de inspiração para mim. Irmão, eu tive a oportunidade de viajar com ele agora. Nós fomos visitar a nossa missão, congregação lá em Bodoquena. Irmão, 2 dias com o pastor Gilson, irmãos, é uma inspiração, um exemplo. Pessoas que têm contato com ele, não perdem a oportunidade de falar de Jesus a todo momento. Garçons, pessoas que trabalham nos restaurantes, ele está sempre falando de Jesus, vivendo Jesus. Pessoas que nos inspiram. E quando a gente olha para a inspiração, a gente precisa diferenciar. Há uma grande diferença entre herança e legado. Herança, meu pai morreu, ele deixou uma herança para nós lá. Tivemos que vender uma casa que sobrou de um caminhão, tivemos que repartir metade para minha mãe, metade para os meus irmãos, né? Aquela separação do inventário. Ele deixou lá algum dinheiro. Isso é herança. É aquilo que eu deixo para você. Só que legado
é aquilo que eu deixo em você. São marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Marcas, irmãos, que o tempo passa e aquilo fica como verdadeiras tatuagens na nossa vida. Pessoas que nos inspiram deixam marcas. E nessa manhã nós queremos ver isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos capítulo 20. Isso é uma benção, meu irmão. Se eu fosse pregar toda vez aqui você estivesse tocando, eu ia ser o céu na terra, meu sonho. E esse texto é de Atos, meu irmão. Só para te colocar um pouquinho do contexto. Paulo trabalhou 3 anos plantando a igreja de Éfeso. 3 anos. Investindo na vida daqueles irmãos. E aqui nesse texto é a 3ª viagem missionária. Ele está encerrando a viagem, a última viagem missionária dele. Depois ele iria para Jerusalém, depois para Roma. Mas aqui é o final da 3ª viagem missionária. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você ter ideia, a importância do texto. Ele trabalhou 3 anos com esses irmãos. E aí, ele está voltando para Jerusalém. E ele está numa cidade chamada Mileto, uma cidade litorânea, onde os navios aportam e desciam as mercadorias e passageiros. Paulo tinha um propósito definido de voltar para Jerusalém. Ele não poderia ir a Éfeso. Éfeso ficava aproximadamente 50 quilômetros de Mileto. E aí Paulo não tinha WhatsApp naquela época, André. Eu não sei como é que ele fez, mas ele deu um jeito de chamar os irmãos que estavam em Éfeso para eles descerem a Mileto. Agora escuta isso que eu vou dizer para você. Porque era a última pregação de Paulo para aquela igreja. Entende a importância? É como se você tivesse alguém muito importante e alguém vira para você e fala assim: Irã, eu nunca mais vou ver você. Então eu preciso que você me encontre lá em Campo Grande. E eu tenho uma palavra. E é a última palavra de Paulo para aquela igreja. Aí você entende a importância do texto. Porque o apóstolo Paulo disse que nunca mais veria a face daqueles irmãos. Nunca mais, era a última pregação daquele pastor para aquela igreja. Nunca mais ele teria contato. Então, eram palavras muito importantes. E aí quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e para o texto que nós vamos ler, nós vamos encontrar 4 marcas de vidas que inspiram. De vidas, irmão, que o apóstolo Paulo, na minha opinião, depois de Jesus, é a vida de maior relevância no Novo Testamento. Pedro também foi uma pessoa de extrema relevância, mas a história de Paulo, ela me cativa. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo, uau! E o pastor Wayne Cordeiro, no livro dele, Mentores Segundo o Coração de Deus, ele diz que Deus deixa os personagens bíblicos para serem mentores para nós, para serem vidas que nos inspiram nos dias de hoje. Você pode pegar a vida de Moisés, de Davi e a vida de tantos personagens bíblicos que continuam nos inspirando até hoje. E hoje nós vamos nos inspirar na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, nós vamos encontrar algumas marcas de vidas que inspiram. E a primeira marca de uma vida que inspira, meu irmão, é o exemplo. O apóstolo Paulo foi um ótimo exemplo. Se eu e você desejamos inspirar pessoas, temos pais aqui, pais e mães, levanta a mão por gentileza, papai e mamãe. Se nós queremos inspirar os nossos filhos, primeira marca, primeiro legado que eu preciso deixar na vida dos meus filhos, na vida dos meus liderados, das pessoas que caminham comigo, é o meu exemplo. Não tem, meu irmão, legado maior do que o exemplo. Você pode, meu irmão, ensinar todas as coisas, todas as verdades, glória a Deus. Mas o exemplo, meu irmão, é a maior marca que você pode deixar em alguém. O exemplo, meu irmão, a palavra, o ditado diz que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrastam. Então se você quer inspirar vidas, seja exemplo. E Paulo nos ensina aqui que ele foi um ótimo exemplo. Observe no texto, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Olha aqui para mim. É Paulo dizendo assim, olha, vocês me conhecem. Entende isso? Vocês sabem como eu vivi no meio de vocês.
Ele está dizendo assim, olha, eu fui um exemplo para vocês, eu fui um referencial, você me conhece. Quando alguém, meu irmão, está tendo algum problema, e aí, aquele problema envolve alguém fala assim, opa, do Assir? Não, esse eu me conheço. Eu conheço. Tenho certeza que ele não fez isso, porque eu conheço. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês me conhecem. Irmãos, como nós estamos precisando nos dias de hoje, pessoas que falam assim, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Irmãos, se eu quero impactar vidas, se eu quero influenciar vidas, eu preciso entender que a minha maior marca é o exemplo. A cidade de Campo Grande, irmãos, está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor Jesus, não só com as suas palavras, também, com certeza, mas principalmente pelos seus exemplos. Exemplo de um marido, como é que ele cuida da mulher, daquela mãe, como é que ela trata o seu filho, como trata a sua esposa, como esse pai trata o filho, como nós dirigimos no trânsito, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com os vizinhos. Irmão, o Brasil padece por falta de referenciais, de homens e mulheres que sejam exemplos. E muitas vezes homens e mulheres chegam lá numa posição de liderança, infelizmente dão um mau exemplo. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para nós. Se eu quero marcar vidas, se eu quero ser uma referência, se eu quero impactar, inspirar, eu preciso nessa manhã decidir ser um exemplo, um bom exemplo. Você que é bom de geografia? Aí Dani, você que é bom de geografia, faz a conta. Eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 49, faz a conta, irmão. Você que é bom de geografia, faz a conta aí. Quantos anos? Quantos anos, irmão? 40 e quantos? 43, a irmã Iraci é boa de geografia aqui. Faz 43 anos atrás, David, 43. Eu fui viajar com meu pai era um caminhoneiro, nós morávamos em São Paulo. E eu amava viajar com meu pai. Conhecer o Brasil, conheci muitos estados do Brasil dentro de um caminhão. Coisa maravilhosa. Minha infância foi sensacional. E num dos estados do Brasil, que eu não vou falar o nome, irmãos, porque senão o pessoal de lá vai ficar bravo comigo. Nós fomos dormir num hotel de beira de estrada, aquele hotel bem simples. E aí meu pai, manhã cedo, que hora que é o café da manhã? 6 horas. 6 horas nós estamos aqui tomar café, estrada, beleza. Chegou às 6 horas da manhã, meu irmão, nós descemos lá pro setor do café, a recepção do hotel. Irmão, não tinha ninguém do hotel. Não tinha café, não tinha gerente, não tinha funcionário nenhum, Thomas, nenhum. E a porta do hotel fechada, irmão. Você imagine o motim que aconteceu alguns minutos depois. O pessoal descendo dos quartos. Cadê café? Não tem café. Cadê a porta? A porta fechada. Meu Deus, irmão. Imagine a muvuca que virou ali. O meu sobrenome é Salgado, veio do meu avô espanhol. O espanhol, meu irmão, tem o sangue quente. Meu avô chutava a porta, querendo derrubar a porta do hotel para ir embora. Quero ir embora aqui. Meu pai é homem de Deus, inteligente pra caramba, mais que todo mundo. Foi lá no fundo do hotel e falou, opa, lá no fundo tem um muro, dá para passar pelo muro. Irmão amado, imagine eu com 6 anos de idade, vendo os senhores e senhoras de idade, irmão, sendo jogados pelo muro lá. Meu avô sendo jogado pelo muro. Minha mãe, irmão, minha mãe fortinha assim, meu pai jogando minha mãe para o outro lado. E eu vibrando com aquela história. Faz 43 anos, não sai da minha memória isso. Aí quando nós voltamos para São Paulo, meu sogro falou assim, meu avô falou para o meu pai, você não vai dormir naquele hotel, se você entrar naquele hotel, eu vou matar o dono do hotel. O que meu pai fez, irmão? Na volta para São Paulo, foi aonde? Exatamente lá no hotel que nós tínhamos dormido. Mas não era para dormir não, meu pai também era bom, mas também não era bobo, né, irmãos? E aí, ele chegou lá, a hora que o gerente do hotel viu meu pai, ficou pálido. Meu pai se apresentou, falou que era aquele hóspede que tinha ido embora, que não tinha ninguém naquela manhã.
o cara pediu 1000 desculpas, deu justificativa, falou, olha, me perdoe, tal. Meu pai tirou a carteira do bolso e falou assim, quanto custa? Quanto que eu tenho que pagar? Ele falou assim, não precisa pagar, nós que erramos, meu pai. Quanto custa? Quanto custa? Meu irmão, tinha 6 anos. Eu não lembro quase nada daquilo que meu pai falou, mas as marcas dele estão aqui, ó. Legado. Legado. Legado é aquilo que pessoas deixam em nós, não para nós, não tem preço. O que Jesus fez na cruz por nós, irmãos, não tem preço. Alguns anos atrás eu fui para o estado de São Paulo com a família de férias, e aí passei ali em Água Clara. Tem que parar em Água Clara, senão você passa mal, né, irmão? Um banheiro no meio do caminho da viagem. Paramos lá, você chega no restaurante, cada um entra, recebe uma comanda. E aí eu peguei minha comanda, meu filho pegou a dele, tá na hora de ir embora, meu irmão. A minha comanda que estava no bolso eu esqueci de apresentar. Lá em Bauru que eu fui ver isso, eu falei, na volta, eu vou passar lá em Água Clara, vou fazer questão de pagar. Sabe por quê? Eu lembrei de quem? Do meu pai. Legado, irmãos. Exemplos que pessoas deixam na nossa vida. Quando eu cheguei lá para pagar aquela comanda, o cara não queria receber de jeito nenhum. Falou assim, não, cara, eu nunca vi aqui na história desse restaurante alguém tinha esquecido de pagar, voltar para pagar, para ser o primeiro. E eu falei, eu estou fazendo isso porque eu aprendi com o exemplo do meu pai. Exemplos, irmãos. O legado passa, os anos passam, as histórias passam, mas as marcas permanecem. Que legado eu tenho deixado? Que legado, irmãos? Que marcas nós temos deixado nessa geração? Nós vivemos uma geração que se fala muito e faz pouco. Fala muito, mas dá pouco testemunho. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que deixam legado dessa geração. E a sua principal marca, meu irmão, é teu exemplo. E o apóstolo Paulo, ele fala como é que era o exemplo dele. Ele se propõe a servir ao Senhor com toda a humildade. E aqui, irmão, já era o grande Paulo, já era o grande apóstolo Paulo, que está dizendo, olha, eu servir ao Senhor com humildade. Irmão, sirva ao Senhor. Que seus filhos olhem para você e falem assim, o meu pai amava a obra de Deus. Talvez o maior exemplo que você pode dar para alguém é alguém olhar para você e falar assim, uau, esse irmão ama servir e serve com humildade e com lágrimas, com olhos úmidos. E diante de muitas provações, irmãos, porque Paulo, ele só viveu provações lá em Éfeso. E aí que está o detalhe. Ser exemplo, deixar um legado quando tudo vai bem, é fácil. O problema é deixar um legado quando o céu está cinza, quando o dinheiro falta, quando bate a enfermidade, quando bate os problemas. Foi o que Paulo fez. Ele foi exemplo debaixo de severas provações. E às vezes quando bate a provação, a luta, a gente quer, não, agora não dá para ser exemplo não. Isso acontece com todo mundo. Paulo falou assim, não, no meio da provação eu vou ser exemplo para essas pessoas. Se eu quero marcar vidas, irmãos, a minha principal marca é ser exemplo. Outra marca que se nós queremos marcar vidas, inspirar vidas, nós precisamos ter um propósito firme. E a pergunta que eu faço para mim, para você, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Irmão, qual é a tua missão? Você tem uma missão?
Você tem uma missão? Você já perguntou para Deus, Deus, qual é a minha missão? Nós vamos entender com um novo conceito de missões, irmãos. O pastor Djalma vai nos dar aula sobre isso. William Márcio, os missionários estão aqui. Que cada crente é um missionário. Por que cada crente é um missionário? Porque cada crente tem uma missão. Eu tenho uma missão. Qual que é a sua missão? Paulo tinha a missão dele, testemunhar do evangelho da graça de Deus. E ele vivia para isso. Ele entregou a vida dele para isso, irmãos. Meu negócio é testemunhar desse evangelho, apóstolo dos gentios. E algumas características de quem tem propósito firme: foco em pessoas. Paulo sempre focava o ministério dele em pessoas. E às vezes na correria do dia a dia, meu irmão, nós colocamos às vezes as pessoas de lado. E o apóstolo Paulo cita aqui: vocês sabem. De novo ele está falando, vocês sabem como eu vivi com vocês. Aí de novo ele está falando assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Paulo investia foco em pessoas, num discipulado, publicamente e de casa em casa. E o detalhe, irmão, que ele ensinava tudo que era proveitoso. Uau! Era alguém que olhava para as pessoas. Preste bem atenção nisso. Eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais. E na Junta de Missões Nacionais nós temos um lema: nós não temos copyright. O que eu sei, eu te ensino. Paulo fez isso. O que ele sabia, ele queria ensinar. Isso é discipulado, irmãos, porque Jesus mesmo disse: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Foi o que Paulo fez. E além desse discipulado, ele trabalhava no versículo 21, o evangelismo. Testifiquei, testemunhei, evangelizei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pois não deixarei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Alguém que quer inspirar, ele mantém o foco nas pessoas, em discipular, em evangelizar, sabendo que aquele amigo que você tem, se ele não aceitar o Senhor Jesus, ele vai para o inferno, irmão. E Paulo sabia disso. Por isso ele dedicava a vida deles, tanto a judeus como a gregos. Insistia, porque eles precisavam se converter a Deus. Alguém que quer marcar vidas, impactar vidas, meu irmão, sabe para onde vão. Irmãos, nós vivemos numa geração que a maior parte das pessoas não tem uma missão e nem sabe para onde vão. Ele está aqui no mundo e ele vai, como um barco que está num oceano sendo jogado para um lado, para o outro. Ele não sabe para onde, ele não sabe quem ele é, ele não sabe para que ele veio, ele não sabe para onde vai. O apóstolo Paulo é uma pessoa que inspira, porque ele sabia muito bem para onde, quem ele era, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. Se você olha o mapa das viagens missionárias, uau, irmãos, sensacional a estratégia do Espírito Santo usando a vida do apóstolo Paulo, levando ele nos lugares estratégicos, lugares certos. Ele sabia para onde ia. A cada período da vida dele, ele sabia para onde ele ia. E aqui a gente vê no texto que ele sabia para onde iria, porque ele era agora compelido pelo Espírito. O Espírito Santo dirigia o Paulo. Nós precisamos nos dias de hoje aprender com isso, irmãos. Se eu quero saber para onde eu vou, eu preciso ouvir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo me direcione. Entenda isso. Por isso que muitas vezes nós estamos perdidos. Mas Paulo sabia muito bem para onde ele iria. Ele iria: agora estou indo para Jerusalém. Eu não sei muito bem o que vai me acontecer lá. Mas no versículo de baixo, 23, ele fala: olha, eu sei que lá em Jerusalém só vai ter problema, prisão e sofrimento, mas eu quero fazer a vontade de Deus. E nem sempre estar no centro da vontade de Deus é fácil. Mas o melhor lugar do mundo é você estar no centro da vontade de Deus. Alguém que tem propósito firme, irmão, tem despreendimento. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, que ele valorizava mais o reino que a vida. Você pode repetir comigo? Valorizar mais o reino do que a própria vida. Observe no texto: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Totalmente na contramão da filosofia dos dias de hoje, meu irmão.
Paulo está falando, olha, a minha vida para mim mesmo, ó, eu não estou nem aí. Só que, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, isso é valorizar mais o reino do que a vida. Hoje nós invertemos, nós valorizamos mais a vida do que o reino. E Paulo nos ensina aqui algo tremendo, que eu gostaria que você prestasse atenção. Ele fala assim, então somente se eu terminar. Vivemos dias onde as pessoas, elas começam, às vezes avançam em projetos, mas poucas são aquelas que terminam bem os seus projetos de vida. E Paulo está nos ensinando que nós precisamos aprender a começar, a desenvolver, a caminhar e principalmente terminar. E o pastor Domingos disse certa vez aqui nesse púlpito, pastor Domingos Jardim, da PIB de Jardim, que ele fez uma pesquisa, 2/3 dos personagens bíblicos, eles não terminaram bem. Olha aqui para mim, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus quer que você termine muito bem a sua carreira, o seu ministério. Em nome de Jesus, meu irmão, que você entre nessa estatística daqueles que começaram bem, mas terminaram melhor ainda, em nome de Jesus. Eu sei que o tempo está avançado, irmãos. E a terceira marca de alguém que nos inspira, ele nos alerta dos perigos. Eu, como pai, quando eu vejo meu filho passando por alguma dificuldade, eu já falo, filho, cuidado. Foi o que Paulo fez aqui com a igreja de Éfeso. Olha, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Ei, irmãos, os lobos ferozes continuam nos dias de hoje também querendo devorar você. Sabia disso, queridão? Tem lobos ferozes querendo destruir teu casamento. Tem lobos ferozes querendo destruir a sua casa. Tem lobos ferozes querendo destruir a tua fé. Tem lobos ferozes dizendo para você, larga a mão disso, para com isso. Tem lobos ferozes, meu irmão, querendo tirar você do centro da vontade do Senhor. E aí, meu irmão, diante dos perigos, olha que Paulo diz, vigie. Esse é o antídoto. Se eu quero vencer lobos ferozes que estão querendo entrar dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha célula, da minha igreja, eu preciso vigiar. Eu preciso cuidar de mim mesmo, cuidar do rebanho. E o mais importante, diante dos perigos, meu irmão, entrega tudo para Deus. Eu sei que você entrou aqui nessa manhã tentando fazer o melhor possível, na sua casa, como pai, como marido, como líder, como funcionário, como discípulo, tem tentado fazer o meu melhor. E Paulo fez isso com aquela igreja, fez o melhor que ele podia. Depois que ele, no final da mensagem dele, ele disse para aquela igreja, agora eu os entrego a Deus. Faz assim com sua mão. Tudo que você tem, meu irmão, nessa manhã, entrega tudo para Deus. Diante dos perigos, diante das lutas, das suas limitações, papai amado, eu quero entregar tudo para Deus. O pastor Martin Luther King tem uma frase tremenda sobre isso. Ele diz o seguinte, tudo aquilo que eu não entreguei para Deus, eu perdi. E tudo aquilo que eu entreguei para Deus, eu tenho até hoje. E essa manhã, de você entregar tudo nas mãos do Senhor, gostaria que você fechasse seus olhos e você investisse esse tempo entregando tudo que você tem para Deus, dizendo para Deus, pai, eu quero ser essa vida que inspira, papai. Eu quero ser uma vida que, o desafio dessa manhã é ser uma vida que deixa um legado. E você, meu irmão, você, minha irmã, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, vocês vão deixar um legado tremendo na sua casa, na sua família, na sua geração, irmão. Deus quer usar você de maneira sobrenatural, para que você deixe legados que venham marcar gerações, marcar vidas que passam por você. E mesmo de olhos fechados, irmão, a quarta marca. Os irmãos de Éfeso, eles ficaram sabendo que Paulo não passaria mais ali, eles nunca mais viria a face de Paulo. E aí eles se entristeceram muito, e choraram, e beijaram, e levaram Paulo até o navio. A quarta marca de vidas que inspiram, é que vidas que inspiram, elas nos deixam saudade. Saudade, irmão.
daqui a um tempo atrás, daqui a um tempo para frente, as pessoas vão falar assim: puxa, que saudade do Rony, que saudade do Alex, marcou a minha vida, que saudade do Doacir, que saudade do pastor Djalma, que saudade. Vidas que marcam a nossa história e deixam saudade. Deus quer fazer isso com você nessa manhã. Essa manhã de posicionamento, dizer: Pai, muda a minha vida, muda a minha história, muda, papai, aquilo que precisa ser mudado. Gostaria que você ficasse em pé, eu quero orar por você, meu irmão, em nome de Jesus. Continue falando com Deus. Que você tenha um privilégio, meu irmão, de marcar muitas vidas nessa geração, principalmente dentro de casa. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus liderados. Pessoas vão falar assim: olha, o Thomas marcou minha vida, o William Carrilho marcou minha vida. São pessoas, meu irmão, são presentes de Deus, que Deus coloca na nossa vida. E Deus fala assim: olha, observe esse meu servo, olha para ele é um exemplo para você. Ele é alguém que tem propósito firme, é alguém que alerta você dos perigos que você está passando, e é alguém que deixa saudade. Pai, em nome de Jesus, que palavra, Pai, que palavra. Pai, eu não sou digno de pregar essa palavra. Palavra de um pastor apaixonado pelas suas ovelhas. Palavras de um pastor que não poderia deixar dar a última palavra para aqueles que ele trabalhou durante 3 anos. E ele falou profundamente. Falou de exemplo. Falou de propósito. Falou de perigos e conselhos. E falou de deixar saudade, Pai. Que os meus irmãos, que nós nessa igreja, papai, possamos olhar para esse texto e possamos nos converter a essa palavra, de vidas que inspiram, vidas que deixam legado, vidas que marcam dentro de casa, fora de casa, por onde passarmos, possamos ser vidas que impactam essa cidade. Pai, que a unção sobrenatural do Teu Espírito venha sobre nós. Nos perdoa, papai, nessa manhã pelos nossos erros, nossas falhas, nossa limitação de visão, que muitas vezes entendemos que o Evangelho é só vir aqui na igreja, oh Deus, entregar o nosso dízimo, e às vezes ir na célula. Pai, o Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é impactar vidas. Que a nossa vida, papai, seja um livro aberto, que as pessoas leiam a Bíblia através do nosso testemunho, do nosso proceder, do nosso exemplo. Que aqui o Senhor levante uma geração de homens e mulheres que sejam exemplos nessa geração, que venham deixar um legado extraordinário nessa cidade. Que o amor de Deus, que o amor maravilhoso desse Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz por nós, e que a consolação, o poder do Espírito seja derramado sobre o teu povo. E que eles tenham uma semana de bênção, uma semana de vitórias, mas principalmente que os teus filhos deixem um legado nessa geração, um legado que venha impactar e marcar vidas para a glória exclusiva do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vai na bênção, vai na graça. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Você vai impactar, vai inspirar muitas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.